Olá, gente boa. Estou aqui na minha casa, no aconchego da vida, né? No aconchego da existência. Gente, eu queria trazer uma rápida reflexão para o dia de hoje, porque assim, eu creio que muita gente no mundo, elas creem em alguma coisa, nessa existência do espaço-tempo, nessa dimensão em que nós estamos inseridos no cosmos. Todo mundo crê em alguma coisa. E porque crê ou crê em alguma coisa, elas precisam muitas das vezes de manifestar essa crença. Se você crê em Deus, muitos que creem em Deus, eles desejam manifestar essa crença. Mas às vezes é por tanta coisa, por tanta religião, as crenças que são manifestadas, elas não estão enquadradas com aquilo que o Evangelho ensina. Não estão enquadradas com aquilo que o Evangelho propõe. Por exemplo, o culto a Deus. O culto a Deus. O que é culto a Deus? Qual é a forma de culto que agrada a Deus? É isso que eu quero compartilhar com você hoje. Você vê milhares de pessoas que se reúnem num lugar onde supostamente eles acreditam que Deus ele se manifesta em lugares. E às vezes aquele lugar é um lugar sagrado, é tão sagrado para eles que eles precisam estar ali naquele lugar sagrado para cultuar Deus. E se sair desse território, desse mundinho, desse espaço-tempo geográfico, Deus não se manifesta, Deus não abençoa. É porque a raiz da religião fixou gente naquele lugar, espaço-tempo geográfico, acreditando que Deus só se manifesta em tais lugares. Em outros lugares Deus não se manifesta. Qual é o culto que agrada a Deus? Eu quero ler aqui uma palavra, a parábola do bom samaritano, que diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Essas perguntas têm pairado a nossa mente. O que farei para herdar a vida eterna? Eu preciso de quê para ter a salvação? E às vezes nós achamos que precisamos de tanta coisa, tanta doutrina, tanto dogma religioso para ser salvo, mas
quando você olha para o Evangelho, não é nada disso que ele propõe. É o contrário, é o inverso. 26. E disse-lhe Jesus: o que está escrito na lei? Como leis? E respondendo, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, teu intelecto, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Deus está dizendo: ama a Deus e ama o próximo também. E disse-lhe respondendo bem: faze isto e viverás. E ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Ainda faz a pergunta, querendo justificar aquilo que ele não faz ou não quer fazer, de quem é o próximo. Versículo 30 diz assim: e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Descia uma subida, né? Descia. E caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram espancando e se retiraram deixando meio morto, ou quase morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Aí a pergunta é: o sacerdote que viu aquele cara todo destroçado, todo doído no caminho que ia, e nesse mesmo caminho que ia, via um sacerdote. Quem é o sacerdote? É o líder, é o pastor. Para onde é que ele ia? Diz que ele ia para Jerusalém fazer o culto. E quando ele viu aquele homem, aquela pessoa, aquele indivíduo, aquela vida, no mesmo caminho que ia, diz que ele mudou de caminho, desviou-se, passou de largo e foi fazer o culto. Porque, na verdade, o que importa para eles é o culto. O sacerdote aqui é o cara do culto. O cara que, se não tiver um culto, um cultinho, eles não sobrevivem. Eles dão mais ênfase a fazer cultos e cultos e cultos que o próximo que se lasque. Essa é a parábola que Jesus está dizendo. Esquece do que é para fazer, do que é certo, do que é o óbvio, do que é correto, daquilo que agrada a Deus para fazer o culto, que é insignificante. Culto. Porque eles acham que o culto que agrada a Deus é o culto cantoria, é o culto dízimo, é o culto oferta, é o culto gospel, é o culto que enche o ego da pessoa no meio da passarela. Esse é o culto que agrada esse povo. Mas o culto próximo, o culto gente, o culto aquele que precisa de comer, aquele que está doente, aquele que está preso, isso não interessa para ninguém não. O que interessa é cantar. O que interessa é ser sacerdote de Deus, pastor, com a nomenclatura eclesiástica, como líder de um culto. Isso é o que interessa para eles. Mas vamos lá. De igual modo também o levita. Quem é o levita? É o cantor. É o gravador de CD. Gravador de música. De CDs gospel. É o regente. É o cara que ministra o culto. É o cara que dá prosseguimento ao culto a Deus. O sacerdote é o que
é o que organiza o culto, e o levita é o que ministro do culto, é o que leva os cânticos a Deus, é o cantor. Culto de cantoria, culto de verbalizações e verbalizações, de adorações verbalizadas a Deus que não tem o menor fundamento diante de Deus. Porque o culto mais importante para Deus é o serviço ao próximo. E o que ele fez? Chegando àquele lugar, vendo, passou de largo, foi para Jerusalém para o culto. Mas um samaritano que nunca bateu na porta de um templo, que nunca foi numa igreja, que não sabia de nada, desprezado por sacerdote, levita e o povo de Jerusalém. Um sacerdote, um samaritano insignificante, que ninguém dava nada por ele porque ele estava fora do sistema, fora da igreja, entre aspas. Estava fora, não tem valor. O que tem valor é o que está dentro. O que tem valor é o que dá o dízimo, é o que canta. Mas aquele que não dá dízimo, nem na oferta, não tem valor de nada, é o que está fora. Mas este fora, Jesus disse que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Olha aí. Essa é a filosofia do Evangelho. É se mover pela causa do próximo. É chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhes azeite e vinho,